Para os cristãos, uma das partes mais importantes da Bíblia, e a que eles acham a mais bonita, é o Sermão da Montanha. Jesus costumava pregar a uma multidão de pessoas. Um belo dia ele subiu uma montanha, que na verdade era um morro, e lá em cima ele fez um sermão. Deste sermão fazem parte as bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felicidade. Então, Jesus pregou naquele dia dizendo o que aquelas pessoas tinham de fazer para serem felizes. O mais interessante neste sermão é que Jesus o termina com as seguintes palavras: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso está relatado em Mateus capítulo 5. Jesus fecha as bem-aventuranças dizendo: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ora, os próprios cristãos acreditam e ensinam que Jesus foi um ser humano perfeito. Jesus não pecou nem sequer em pensamento. Ele veio justamente para isso, para provar que é possível viver sem pecado. Ele veio ser um segundo Adão. O primeiro Adão, lá do Jardim do Éden, não conseguiu viver sem pecado. Então Jesus veio provar que é possível o ser humano ser perfeito. Mais tarde, um homem se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta, relatada em Mateus 19. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Era uma pessoa preocupada em fazer tudo certinho para ir para o céu. Jesus então respondeu: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, etc. e tal. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem ficou surpreso, porque ele disse: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Era uma pessoa, então, que fazia tudo certinho e queria ouvir de Jesus, aquele que disse: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste, o que mais ele tinha de fazer para ter certeza de que ia para o céu. E Jesus de novo disse: se você quer ser perfeito, lembra que Jesus disse: sede perfeitos? E o homem queria ser perfeito. Jesus disse: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Ou seja, você vai para o céu. Se você quer ser perfeito, só lhe falta isso. Depois, venha e siga-me. Ou seja, Jesus estipulou uma condição para esse homem o seguir. Ele disse o que ele tinha de fazer para ir para o céu, que era ser perfeito. Jesus disse: sede perfeitos. Esse homem queria ser perfeito, mas lhe faltava uma coisa. E a única coisa que faltava era ele vender tudo o que ele possuía e dar o dinheiro aos pobres. Só depois é que ele poderia seguir a Jesus. Jesus não disse: vem, segue-me e daqui uns dias você vende as suas coisas e dá o dinheiro aos pobres. Não. Vá primeiro vender as coisas. Depois que você vendeu tudo e deu o dinheiro aos pobres, você vem aqui, volta até mim e me segue. Vejam o que o apóstolo Paulo fala sobre o dinheiro, numa carta que ele escreveu a Timóteo. Se alguém não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. E qual é a doutrina de Jesus Cristo? Sede perfeitos, vendam tudo o que vocês têm e depois venham e sigam-me. Essa é a doutrina de Jesus Cristo. E Paulo diz: o maior cristão de todos. Quem não concorda é orgulhoso e nada entende. No mesmo capítulo, isto é, em 1 Timóteo 6, Paulo conclui dizendo exatamente o que Jesus disse. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso é que Jesus mandou aquele homem vender tudo o que ele tinha. Por quê? Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E como alguém pode ser perfeito com males?
E a coisa vai ficar ainda pior, porque muitos cristãos dizem: ah, Jesus não queria dizer isso. Sempre tem aquela desculpa: ah, não é bem assim, não é bem. Está escrito, né? Como se fosse um letreiro de neon de um cassino de Las Vegas, né? Piscando. Mas os cristãos sempre dizem: ah, não é bem assim. Vejam só o que diz o livro de Atos, capítulo 2 e depois o capítulo 4. Como os primeiros cristãos viviam. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. De novo, está falando das pessoas que creem em Jesus. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Os cristãos vendiam tudo o que tinham, traziam o dinheiro e esse dinheiro era repartido entre todas as pessoas segundo as suas necessidades. Por isso, ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Então, meu querido amigo cristão, ficou agora provado que você e todos os cristãos, porque nunca conheci um único cristão, e eu conheci centenas ou até milhares de cristãos, nunca conheci um único que vendeu as suas coisas e deu o dinheiro aos pobres. Você também não faz isso e você também não conhece nenhum cristão que fez isso. Então, você, juntamente com todos os outros cristãos, não seguem o que Jesus disse, não querem ser perfeitos e, portanto, não vendem as suas coisas. Logo, você é o quê? Um cristão hipócrita. Aquele abraço.